Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Estamos aqui. Hoje a gente vai apresentar sobre a Silva Plath. Está eu, Priscila. E eu, Cassiane. E a Elisa também está aqui na minha frente. Estamos três no mesmo local. Eu e a Elisa, porque moramos juntas, e a Cássia, porque veio aqui para a gente fazer o trabalho. E está também o Alisson e o Pedro, mas eles estão em suas respectivas casas. E, professor, a gente vai ter que desligar a câmera porque a nossa internet é muito ruim. A gente está com 3 computadores já conectados e ela não vai aguentar. Mas a gente está as 3 aqui. Ok. Então, gente, como... Você pode mutar o microfone, Priscila? Sim, perdão. Isso, obrigado. Então, eu vou estar comentando sobre o contexto, né? Primeiramente da autora, futuramente no próximo, do contexto histórico que se passou nesse momento. Ela nasceu em 1932, em Boston, no Massachusetts, e teve como mãe a Aurélia Schauber. Ela conheceu o outro professor. Durante ali sua infância, com os 8 anos, o pai dela morre, o outro morre, decorrência da diabetes. E as atitudes dele, tanto autoritárias com a filha, quanto a sua morte, marcaram profundamente a autora e o seu processo literário. Ela costumava publicar seus poemas em revistas e jornais regionais. A sua primeira publicação a atingir o âmbito nacional foi Christian Science Monitor, logo após terminar o colegial. Durante este período é diagnosticada com depressão, passando por tratamentos com choques elétricos. Algum tempo depois, enfim, apresentando certa melhora, ela consegue a universidade, na Smith College, quase que eu falei 1955, em 1955. Aí ela mudou-se para Inglaterra, né, logo depois, através de um intercâmbio em Cambridge. Ela foi estudar lá. Durante esse período, ela casou com o Ted Hughes, que acabou deixando ela em 1962. Esse período foi o que ela mais produziu, foi o momento que ela produziu sua obra-prima, né? O livro Ariel, ou Ariel, enfim. Sua primeira coleção de poemas, Colossus, foi publicada 2 anos antes na Inglaterra e no mesmo ano de Ariel nos Estados Unidos, né, 1962. Ela é frequentemente associada ao Robert Lowell, que, além de colegas, porque estudaram juntos, também partilhavam características pungentes, né, eles dois do Confessional Movement. Tá. Quanto ao contexto histórico da sua produção, deixa eu só achar aqui rapidinho o slide para mim ler as citações. Essas citações eu vou vir a comentar com vocês, que elas englobam, de certa forma, um comentário quanto ao contexto histórico do momento. Esse 1950 era um momento de muita segregação nos Estados Unidos, né? Já não existia mais a escravocatura, mas, enfim, existe ainda muito racismo, e nesse momento é onde acontece o boom da economia dos Estados Unidos. Tanto que aí, todo cidadão americano, né, a sociedade ela acaba atingindo um padrão de sociedade média, padrão de sociedade média. Todo mundo era, de certa forma, sociedade média para cima. O que concebia muito poder de compra e uma imagem boa da sociedade naquele momento. Só que isso acaba contrastando muito com o quê? Com a Guerra Fria, que surgiu logo nessa década, né, em 1950, foi até, enfim, lá a Guerra do Vietnã, e até hoje, de certa forma, temos ainda Guerra Fria. Mas como eu vou ler agora uma das citações e depois eu comento. Olha,
As escritas dela revelam que a violência referenciada aos nazistas nos campos de concentração, em Auschwitz e em Dachau, acabaram sendo revelados, né, pelos seus escritos. Ela também desenhou, como eu posso dizer, as boundaries, as fronteiras entre a doença e a vida, a saúde, a vida e a morte, o amor e a guerra. Eu estou interessado em batalhas, em guerras, em Galípoli, não sei. A Primeira Guerra e por aí vai. Eu acho que enquanto eu envelheço, eu estou tornando mais e mais histórica. Isso foi uma vez que ela disse ao Peter Orr numa entrevista, lá em outubro, dia 30. O que que a gente pode tirar disso? Que, como eu disse, essa propaganda que acontecia muito nessa década por causa da Guerra Fria, influenciou muito nas suas obras, trazendo essa dualidade entre a questão da vida boa, de uma vida onde você consegue viver, e de uma guerra que é tudo contra a vida, no caso. Outra situação interessante é que ela acabou, né, como diz aqui o Dimir, é, witness é uma testemunha. Então ela testemunhou muito dessa mídia política da época, principalmente desses filmes que foram feitos nesses séculos, filmes referentes à guerra, o que também, como eu comentei, influenciou na sua obra. Um outro comentário que eu considero bem interessante é que as novelas né, graphic novels, elas demonstram como o desencantamento com as instituições são vistas culturalmente e legislativamente nas trends, né, no movimento de 50 e no começo de 60. Esse descontentamento com as instituições, apesar do padrão base médio da sociedade, economicamente, se dá porque era só para os brancos, na realidade, essa questão de welfare, né? Essa questão de bem-estar. Os negros e as mulheres, elas também obviamente, né? Eles também acabavam sendo jogados para baixo, numa questão, num patamar abaixo da sociedade. O que novamente demonstra essa dualidade na questão social que ela transmite nas obras. Acho que seria isso. You may also go. Beleza. Então agora a gente vai partir para a leitura do poema para em seguida analisar. Então a gente vai ver o Mad Girl's Love Song. Vou ler aqui. I shut my eyes and all the world drops dead. I lift my lids and all is born again. I think I made you up inside my head. The stars go waddling out in blue and red, and arbitrary blackness gallops in. I shut my eyes and all the world drops dead. I dreamed that you bewitched me into bed and sung me moonstruck, kissed me quite insane. I think I made you up inside my head. God troples from the sky, hell's fires fade. Exit Seraphim and Satan's men. I shut my eyes and all the world drops dead. I fancied you'd return the way you said, but I grow old and I forget your name. I think I made you up inside my head. I should have loved 1,000 birds instead. At least when the spring comes, they roar back again. I shut my eyes and all the world drops dead. I think I made you up inside my head. Então aqui a gente tem a tradução, que seria, né, como se fosse uma canção de amor de uma jovem louca. Essa tradução aqui nós temos, ficaria mais ou menos assim: cerro os olhos e cai morto o mundo inteiro. Ergo as pálpebras e tudo volta a renascer. Acho que te criei dentro da minha cabeça. Saem valsando as estrelas, vermelhas e azuis. Entra a galope a arbitrária escuridão. Cerra os olhos e cai morto o mundo inteiro.
Enfeitiçastes-me em sonhos para a cama, cantaste-me para a loucura, beijaste-me para a insanidade. Acho que te criei dentro da minha cabeça. Tomba Deus das alturas, abranda-se o fogo do inferno, retiram-se os serafins e os homens de Satã. Cerro os olhos e cai morto o mundo inteiro. Imaginei que voltarias como prometeste. Envelheço, porém, e esqueço-me do teu nome. Acho que te criei dentro da minha cabeça. Deveria, em teu lugar, ter amado um falcão. Pelo menos, com a primavera, retornam com estrondo. Cerro os olhos e cai morto o mundo inteiro. Acho que te criei dentro da minha cabeça. Agora a gente vai analisar um pouco a estrutura do poema, que ele é uma villanelle, que é um poema com 19 linhas e é dividida em 5 tercetos e o último é um quarteto. Outra característica também é que ele repete algumas linhas do poema, ali como em All the World Drops Dead e I Think I Made You Up Inside My Head, que são as frases que repetem. Também tem bastante aliteração, que é ali no Drops Dead, Fires Fade, onde repete o som do T e do F. Tem também o engajamento, que é quando um verso não termina 100% e ele continua no segundo para continuar a dar esse ritmo na leitura do poema. Tem também a repetição do I think I, que sempre está repetindo o I, e a anáfora, que também é repetição do I, que vai por um total de 9 vezes durante o poema. Aí aqui tem as rimas do poema. E agora a gente vai dar uma analisada em cada verso. Esse poema ele foi publicado naquele livro que o Pedro falou, que é no Ariel, que é o livro de poemas dela, a obra-prima dela. Ela escreveu esse poema quando ela estava numa escola interna para meninas, quando ela tinha 20 anos, e ele representa a desilusão amorosa dela, onde ela não consegue mais distinguir se aquilo que ela viveu foi verdade ou não. E a gente vai ver esse dilema do amor mais certinho em cada estrofe do poema. Então, aqui na primeira estanza, a gente tem como se ela estivesse falando diretamente para esse amante que ela tem e que desprezou ela. Aí a gente tem bastante, em todo o poema vai seguir o contraste entre a percepção e a realidade. Ela percebe que quando ela fecha os olhos dela, esse mundo some, mas aí ela não tem mais certeza. Como ele diz, I think I made you up inside my head. Então ela se questiona isso o tempo todo. Aí ela fica se questionando, será, né, que a gente já tenha ficado junto alguma vez, né, essa questão da realidade. E ali a gente tem, nessa primeira parte, a aliteração que a Cassie falou antes, que é no drops dead. A gente tem essa consoante D que acaba se repetindo. E nessa segunda estanza, a gente tem, né, the stars go waltzing out in blue and red, que ela está personificando essas estrelas, ela está dando a habilidade que essas estrelas têm para elas poderem dançar. Então, ali ela também comenta nessa estanza como é difícil conseguir ver a beleza das estrelas ou tentar ver a alegria quando ela está no meio de uma depressão tão profunda, né? Que não é como se as estrelas estivessem dançando, elas estão, tipo, fugindo da vista dela, então não é uma vista feliz. Porque ali no segundo verso também ela fala que toda a escuridão entra. Então, como se as estrelas saíssem dançando e só sobrasse a escuridão. Tipo, o mundo externo começa a desaparecer, tudo começa a ficar escuro e quando ela fecha os olhos, tudo parece que morre, assim. Então, isso é a depressão de quem perdeu um amor, né? É como se as estrelas, elas estivessem, né, significando uma esperança, mas essa esperança tá fugindo, tá saindo, não tá lá para ficar dançando. E aqui também repete a última frase, que é como começa o poema, né? I shut my eyes and all the world drops dead.
Nessa daqui, I dreamed that you bewitched me into bed. Então, ela tá falando diretamente para esse amor dela, de que ele enfeitiçou ela para a cama. Que aí ela também não tem certeza. De novo, ela repete ali no final: I think I made you up inside my head. Ela não tem certeza se isso foi um sonho, se não foi. Será que ele realmente convenceu ela ou não? Aí também a gente tem hipóteses de que esse poema mostra o quanto ela estava lutando com a própria depressão dela. Quem sabe esse poema seja uma luta mental que ela passasse quase todos os dias, em saber o que era real ou não. Nessa estanza nós temos aqui God troubles from the sky, hell's fires fade. Então a gente traz a ideia de destruição, né? Então, fogos do inferno ali traz a ideia de destruição, como se ela tivesse completamente perdida. E também ela percebe que o amor dela não vai voltar. E ela reafirma esse controle que ela tem. I shut my eyes and all the world drops dead. Como se a qualquer momento, ai meu Deus, abri meus olhos, eu vi o problema, eu vi a confusão, vou fechar e vai tudo sumir. Nessa parte, ela fica imaginando se o cara vai ficar, se ele vai voltar, como ela achou que ele voltaria, como talvez ele falou para ela, já que ele bewitched her. Então, talvez ela pode ficar imaginando isso. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que ela já tá velha, né? Tipo, ela já tá envelhecendo e que ela esqueceu o nome dela, o nome dele, no caso. E aí ela se pergunta, tipo, fala de novo que ela acha que, na verdade, é tudo criação da cabeça dela, porque ela não consegue saber se eles realmente existiram, se teve um amor, pelo fato de ele ter ido embora e nunca mais ter voltado. Isso, e aí como se fosse um fato para ela comprovar que ela não tá louca, nesse poema inteiro ela fica repetindo: I think I made you up inside my head. Então aqui, I should have loved a thunderbird instead. Ela já traz uma mistura. Antes ela usou o catolicismo lá, com Satan e anjo. Agora ela já traz o Thunderbird, que é meio que uma criatura mitológica. E dá a impressão, quando ela fala que ela deveria ter amado o Thunderbird no lugar do cara, como se fosse mais fácil ela amar um passarinho, que sabe que vai chegar a primavera e o passarinho vai voltar, do que ela ter amado esse cara que mentiu para ela e agora ela não sabe mais se ele vai voltar. Ele prometeu voltar, mas mudou de ideia. E ela termina... É a última essa, né? Uhum. Ela termina falando, repetindo mais uma vez que I shut my eyes and all the world dropped dead. I think I made you up inside my head. Então, para ela, o controle que ela tem, né, de falar que quando ela fecha os olhos, tudo acaba e que ela pensa que tudo isso foi invenção da cabeça dela, porque pode ser que realmente, como diz o título do poema, que seja uma canção de uma mulher, uma jovem louca. Isso, porque esse mad que nós temos lá no título, ele não é um mad de brava, é um mad de insanity, de insanidade. Então é como se ela não tivesse esse controle mental e o único controle que ela tem é o físico de fechar os olhos. Agora a gente vai dar uma olhadinha em quais atividades são propostas para a gente poder trabalhar algumas partes desse poema. Uhum. Então, a nossa primeira atividade, a gente pensou em algo mais teórico mesmo, primeiramente, um negócio mais simples, porque querendo ou não, para você desenvolver alguma coisa sobre poesia, sobre poema, e você entender melhor essa questão, você precisa saber a teoria, como eles são feitos, de que estilo, de que maneira, porque isso também pode carregar no final uma representação diferente. As três perguntas que a gente selecionou primeiro foram: qual é a forma poética apresentada no poema? Quais são os recursos estilísticos utilizados na composição? E qual é o esquema de rima apresentado? Dessas questões, as respostas esperadas pelos alunos que iriam responder seria um villanella, pois possui 19 linhas e consiste em 5 tercetos seguidos por uma quadra. Aliteração, repetição, anáfora e encadeamento. E o esquema de rimas. Claro que essas perguntas seriam feitas sem toda
a análise que foi feita pelo nosso grupo antes, né? Não faria sentido você destrinchar ele inteiro e na sequência pedir as mesmas coisas, mas a gente traria exemplos diferentes e no final isso seria uma atividade separada. Junto a isso, a gente consegue trazer uma outra questão, que é justamente fazer uma análise mais aprofundada, baseada no estilo que foi apresentado o poema. A pergunta é: quais os efeitos de sentido podem ser captados do poema devido ao uso de repetições de estrofes e quais são as características estruturais que fazem com que o poema esteja da forma com que ele está? Então essa é uma atividade assim, mais teórica mesmo, e aí a gente pode seguir para outra. Tá, então, outra proposta de atividade que a gente poderia fazer com o tema da aula seria: Sylvia Plath faz uso de aliteração, encadeamento, repetição e anáfora na construção do seu poema Mad Girls Love Song. Muitos artistas fazem uso das mesmas técnicas em músicas, por exemplo. Encontre e transcreva um exemplo da atualidade que apresente pelo menos duas das técnicas mencionadas. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de uma música da banda Paramore que chama Brick by Born Brick, que apresenta aliteração, encadeamento e repetição. É que nós trouxemos os trechos das músicas para exemplificar, onde a gente tem, na cor laranja, tem a aliteração. Acontece quase em toda música, mas aqui a gente trouxe só esses exemplos, senão ia ficar meio repetitivo. A gente também tem um encadeamento, que é quando, para não ficar muito extenso, alguma frase acaba sendo dividida, igual acontece no poema, que está em verde. E a repetição, que está em azul, que também acontece durante a canção. E seria interessante fazer esse tipo de atividade, porque às vezes a poesia fica meio distante não é tão comum as pessoas lerem, então, principalmente com turmas do ensino médio, por exemplo, com essa atividade daria para mostrar para eles que faz mais parte da vida deles do que eles imaginam, então não fica tão distante assim da realidade deles. Então, acho que nosso trabalho é isso. Outra coisa também que eu estava vendo quando estava pesquisando é que tem uma música desse poema e que também seria interessante trabalhar, igual a Elisa falou, para aproximar da realidade deles o poema e tal. Então, acho que é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? E aqui também a gente, por exemplo, nós não passamos o trecho da música do Paramore por questão de tempo, mas com os alunos em uma aula também é possível de ouvir a música, ouvir aquele trecho, aproximar eles um pouco mais disso. Principalmente porque a literação, por exemplo, né, os poemas eles são feitos para serem lidos em voz alta, então acho que com a música passando para eles ficaria mais visível essa técnica que é bem interessante. E também eles conseguiriam prestar mais atenção na questão das rimas, né? Talvez ficaria mais fácil, que nem tem na outra atividade das rimas ali, para eles conseguirem fazer melhor quando escutam a música ou leem em voz alta. É isso, então. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite. Top.